Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje a minha prateleira aqui está alta demais, eu vou conversar aqui com uma agrônoma formada lá em Viçosa, eu estou falando da Silvana Maria Novaes Ferreira Ribeiro. Olha só que nome lindo, maravilhoso. Ô, Silvana, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? É sempre uma honra receber pessoas com histórias tão bonitas quanto a sua aqui, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, Carlão, falando com você. Obrigado por essa oportunidade também da gente poder falar um pouco, né? Mulheres do agro, né? Também, porque são tantas agrônomas, né? São tantas pessoas ligadas ao agro. E é uma Pois é. oportunidade sempre. É muito bom aqui falar contigo. Eu queria aproveitar o seguinte, para dizer para você que está chegando aí agora, que a Silvana ela é superintendente hoje do Sistema FAENG, lá do Instituto Antônio Ernesto de Salvo. E eu quero aproveitar que estou tocando no nome do Antônio Ernesto de Salvo e mandar um abraço para o Torinho de Salvo, grande amigo, foi diretor lá da BCZ, enfim, a gente conviveu muito tempo junto. Um abraço para você. E se você está chegando agora aqui no nosso canal, já vou aproveitar o seguinte, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixa o seu like, o seu comentário. Olha, eu tenho certeza que você vai adorar essa prosa. Ô, Silvana, eu sempre digo aqui que ninguém nasce presidente, nem superintendente, nem nada. Todo mundo tem uma história bonita. Eu quero que você comece contando como é que foi que você virou agrônoma. Com certeza a sua infância deve ter, vamos dizer assim, deve ter tido a ver com isso. Me fala um pouquinho a sua história. Como é que você decidiu pela agronomia? Mas vai fundo, vai lá para trás, conta para nós. Nossa, quase nada, Carlão. De repente surgiu a agronomia. Na realidade, eu não tenho nem vínculo, assim. Eu fui criada na cidade, né? Uhum. Meu pai é dentista, minha mãe é diretora de escola. Meu pai veio de família, né, rural. A família dele é da Serra do Cipó, mas a gente não tinha muita ligação. Mas sempre, final de semana, a gente, cidade do interior, né? Ia Uhum. numa roça, ia numa cachoeira, sempre ia conhecer a região. E aí eu vou fazer agronomia. Eu comecei a falar que eu ia fazer agronomia e meu pai falava assim, vai fazer odontologia para me seguir. Eu falei assim, não, eu vou fazer agronomia. E realmente eu cresci com isso de fazer agronomia. E me encantei pela agronomia, né? É minha grande paixão, já estou nela há mais de 30 anos, né? Tive diversas oportunidades e realmente, como você falou, a gente não nasce superintendente, não nasce presidente, a gente nasce de baixo, crescendo, né? Dando o nosso melhor em cada etapa das nossas vidas. E quando eu fui fazer agronomia, é muito interessante, porque há muito tempo atrás, você imagina uma turma de agronomia na Universidade Federal de Viçosa, 210 alunos, né? Tinha no máximo umas 15, 20 mulheres. Então, a gente era anormal ali naquele meio também, né? Mas era cada dia um aprendizado. E aí começa o nosso aprendizado como agrônoma, né? Você ter que mostrar que você também se dedica, que você também faz diferença nesse meio, que você também pode contribuir para essa transformação do agronegócio. E foi assim. Aliás, contribuição, eu estou olhando aqui o seu currículo extraordinário, você envolvida com gestão, envolvida com fruticultura, com projetos. Aí me conta um pouquinho como é que foi essa sua trajetória. Vamos dizer, você já falou da, da, da criança até a faculdade, até a universidade lá de Viçosa. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que também se formaram lá em Viçosa, eu quero mandar um abraço para Carla Salomão, quero mandar um abraço para o Zezinho Pérez e mandar um abraço para a nossa ministra Tereza Cristina. Todos eles são formados lá em Viçosa, né? Então, São ex-alunos. Viçosa tem muito ex-aluno, muito bom, né? pois Muito é, uma bom. maravilha.
Escuta, e daí? Você saiu de lá, como é que foi a sua trajetória aí pós-universidade? Me conta aí, que o povo quer saber de você hoje aqui, viu, Silvana? Eu acho que assim, a universidade ela nos dá uma bagagem, Uhum, mas o trabalho você tem que aprender no seu dia a dia profissional, né? uhum, Você sabe onde buscar informações, mas e aí, como fazer? E eu tive boas oportunidades, eu falo, quando eu saí de Viçosa, porque eu tive desafios na minha frente. O uhum. primeiro desafio foi trabalhar no Vale de Jequitinhonha, num projeto do Fundo Cristão para Crianças, na parte de dar assistência às famílias, né? E você conviver realmente com a carência, com a necessidade, com a transformação, com lugares que você chegava e que você era uma grande novidade naquele lugar, porque não chegava ninguém ali naquele lugar. E você chegava para oferecer alguma coisa, né? E, por exemplo, eu lembro que a gente chegou numa comunidade, a comunidade não tinha filtro, e nós fomos entregar filtro para as pessoas. E aí, sempre a gente nunca dava de presente. Eles tinham que nos dar, nem que seja, por exemplo, hoje, 50 centavos hoje, mas para não falar assim, deu total, né? Entendi. E tinha famílias que não tinham nem aquilo para te dar. Então, você tem que começar a aprender o seu lado de relacionamento com as pessoas, de ajudar aquelas pessoas na transformação. Depois eu saí de lá e fui trabalhar com algumas pessoas que me ensinaram muito. Foi o doutor Eliseu Alves, que foi presidente da Que privilégio, Codevasf, da que Embrapa. privilégio, hein? Que Foi, privilégio. foi um privilégio mesmo. E aonde você tem que aprender muito, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no Projeto Gorutuba, no Projeto Espinosa, na Bahia, em Projeto Maranhão, no Piauí, né? E quando eu chegava nos projetos, você imagina naquela época, 30 anos atrás, doutor Eliseu falar de terceirização. Não, eu quero pessoa terceirizada, porque vai ficar livre para fazer qualquer coisa, poder ir em qualquer lugar. Se ficar no quadro da empresa, não pode, vai ficar muito presa aqui, tem muita regra. E eu fiquei terceirizada da Codevasf numa época que nem se falava em terceirização no Brasil, né? Uhum. E aí eu pude rodar esses projetos todos. E nesses projetos, eu chegava, eu tinha que muitas vezes fazer do zero, desmatar, implantar a parte de irrigação, trabalhar com a empresa da construção civil, trabalhar com as pessoas daquelas comunidades para mostrar para elas a importância de um projeto, o que a irrigação ia trazer de benefício, assentar essas pessoas, ajudá-las na primeira produção. E quando isso acontecia, a gente mudava de projeto, né? Então, era desafio atrás de desafio. E qual a importância disso? A importância profissional. Você Uhum. aprende a lidar com desafios, você aprende a crescer. Mas era muito interessante, o Carlão, porque o doutor Eliseu, ao mesmo tempo, ele sabia das nossas dificuldades. Então, você Uhum. tinha a oportunidade de voltar e falar, doutor Eliseu, isso aqui eu preciso de um especialista comigo nisso, porque eu não tenho conhecimento profundo. Na semana seguinte, disse alguém lá no projeto especialista no que você pedia, né? E isso fazia a gente crescer profissionalmente, assumir responsabilidades e enxergar as outras pessoas, enxergar que você podia contribuir muito com as pessoas. Então, esse foi o meu mundo de crescimento, né, profissional. Quando eu saí de lá, eu fui ser instrutora do Senar Minas Gerais, quando estava começando o Senar. Uhum. E aí é outro aprendizado, né? É você ensinar pessoas. Mas eu falo assim, a gente nunca ensina só, a gente também aprende, né? Como você falou aí agora, né? Diz que a melhor maneira de aprender é ensinar, né? Aquilo que a gente sabe, a gente vai aprendendo outras coisas, né, Silvana? Vai, e quanta contribuição as pessoas têm para dar para a nossa vida, né? Quanto Nossa Senhora. aprendizado a gente tem, né? E depois que eu fui instrutora por 2 anos, eu entrei para ser gerente do Senar Uhum. Minas. Fiquei na região da Zona da Mata, mas na parte das matas de Minas, que é uma parte que tem café e leite.
né? Uhum. Café com leite. Especificamente, café com leite, muito forte. E há 2 anos eu vim ser superintendente a convite do Dr. Roberto Simões. Uhum. Ele me levou desde o princípio para o Senar, né, para ser Uhum. gerente, e há 2 anos ele me convidou, Silvana, agora vem assumir o Instituto também, para a gente fazer um trabalho diferenciado, né? Então, tem 2 anos que eu estou no Instituto Real. Maravilha. E aí a gente chega no Instituto, aqui no Instituto Antônio Ernesto de Salvo, e eu queria que você falasse um pouco qual é o propósito do Instituto, né? Eu vejo que você tem trabalhado muito com inovação, com pesquisa, enfim. Eu quero que você agora fala um pouquinho o que é o Instituto para nós aí. O Brasil inteiro vai ficar sabendo disso. Brasil e mundo. Carlão, o Instituto é o oposto do que eu sempre fiz, né? Né? Eu sempre lidei com essa parte da assistência técnica, de fazer crescer, de implantar, né, o projeto. Agora não. É hora de você procurar projetos, escrever projetos, entrar em licitação, desenvolver coisas novas, né? Uhum. E o Instituto já existe há um tempo, mas há 2 anos nós chegamos e resolvemos dar uma reformulada no Instituto. E nessa reformulada, nós começamos a procurar parceiros com diversos projetos, mas projetos que impactam o agronegócio. Então, nós precisamos de ter indicadores econômicos reais, né? Indicadores econômicos que nos mostram, por exemplo, qual é o valor real que um produtor recebe hoje por um leite, por um café, por uma soja. Quanto que é isso? Não é um preço imaginado, mas o preço real. Aí nós criamos um projeto que nós chamamos de indicadores econômicos. Uhum. Hoje nós fazemos um levantamento dos preços reais e soltamos essa informação no site do Sistema FAENG todos os dias para a gente mostrar as cotações, quanto está em cada região. Mas é uma pesquisa diária que nós fazemos. Começamos a ter oportunidade de participar de alguns projetos, participamos do primeiro projeto de produção de carvão sustentável a nível de Olha. pequeno produtor. Você imagina, é uma metodologia que foi criada pela Universidade de Viçosa, onde você não tem emissão de gás carbônico. Você Ó. produz carvão com melhor qualidade, em maior quantidade e sem contaminar o meio ambiente, né? E é um projeto da ONU com o PNUD, né? E nós conseguimos desenvolver esse projeto em pequenos produtores e ver como realmente funciona, né? Você imagina uma cidade interior, Itamaratiba, toda de produtor de carvão, que os produtores produzem no alto da Chapada e a cidade ficava com aquela fumaça, né? Contaminação. Muito problema respiratório por causa disso. Aí os fornos, eles não deixam mais ter esse problema de fumaça na cidade. Então, é uma transformação. Muitos projetos de zoneamento agroprodutivo nas bacias hidrográficas para ver o que realmente pode ser feito naquelas bacias, quais a situação real das bacias hidrográficas, né? Como está a água, solo, desgaste, o que precisa ser recuperado, como é que os produtores podem utilizar aquilo de melhor forma, é um estudo muito completo das bacias. E assim, vários projetos. É isso Mas que aí nós vocês chamam tivemos. de, é isso que vocês chamam de novo agro 4.0? São essas ações? Não, esse é outro. Esse é Ah, outro. gente, aqui a gente perde o fôlego com a Silvana, viu? Ô, Silvana, é muito bacana a gente falar com você, porque assim, a gente percebe assim, no seu sorriso, no seu olhar aí, a felicidade que você tem e a satisfação que você tem em fazer o que você está fazendo, em trabalhar aí. Eu acho que esse é tudo de bom. Então, conta para nós o que é esse novo Agro 4.0, porque eu já estou achando tudo novo que você está falando, já estou achando que é tudo. Pois é, poucas pessoas conhecem, né? O tanto de oportunidade que nós temos, né? E o Uhum. novo Agro 4.0, ele é um projeto de inovação. Uhum. Porque muita gente fala, inovação, tecnologia,
Mas, às vezes, os produtores eles se sentem muito longe disso. E aí nós tínhamos esse projeto já escrito lá dentro do Instituto, mas ele não estava sendo executado. E nós vimos que tínhamos uma grande oportunidade. Então, é muito interessante, Carlão, porque a primeira atitude nossa foi chamar 17 entidades que estão no agro, né? Quando eu falo agronegócio, tá? Então, eu pego a cadeia antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, e que elas impactam esse agro, né? E aí nós falamos com elas, o que vocês fazem de inovação no agro? E desenhamos uma trilha de inovação que a gente entende que precisa de ser levado informações básicas para quem está no agronegócio, precisa de ser levado uma educação de inovação, precisamos de levantamentos de dados, precisamos gerar ideias, precisamos de melhorar essas ideias, né? E precisamos de alavancar essas ideias, de escalar essas ideias de forma que elas cheguem até o mercado, impactando o mercado do agro. E nós perguntamos às entidades aonde elas estariam ali. E a maioria das entidades só enxergava a indústria e o comércio. Dentro da porteira, não. E aí nós vimos que a gente tinha um grande trabalho de mostrar para todas as entidades, para todo mundo que está no ecossistema de inovação, as oportunidades do agro, né? E, ao mesmo tempo, de mostrar para o pessoal do agro quais são as inovações que estão sendo geradas e que, às vezes, são tão simples e que impactariam os negócios deles. E aí nós começamos um grande trabalho de fazer essa conexão. Eu acho que o maior trabalho da inovação é a gente conectar as partes, porque elas são dispersas, né? Todo mundo fala de inovação, mas cada um enxerga o seu mundo. Não, se não tiver interligado, eu não vou fazer diferença. Né? Se um entender o que o outro faz, não tem sentido. Ao mesmo tempo, nós fomos para observar as universidades, né, as faculdades, tanto de pesquisa que tem lá dentro, que eles não sabem gerar um negócio também, que às vezes são engavetados e que poderiam estar ajudando a alavancar o agronegócio. Então, nós começamos a trabalhar nessa conexão total do ecossistema, né, do ecossistema de Minas, e a nossa intenção é juntar com o ecossistema do Brasil, fazendo essa transformação. Silvana, é um trabalho simples, não, porque você tem que fazer muito do zero, né? Você tem que fazer hackathon, que são as maratonas de ideias, para você colocar desafios novos. Fizemos um levantamento, mapeamos quais são os desafios da cadeia do leite e do café. Carlão, na hora que você coloca toda a cadeia junta, só sem anunciar o que nos falaram, nós pontuamos 343 problemas do leite e do café. Então, aí começa a trabalhar esses problemas, você vê o tanto que, quando você pensa na inovação, e esse é um caminho sem volta no Brasil como um todo, nós temos que pensar que nós precisamos de inovar, precisamos de, cada dia mais, melhorar o que nós fazemos, melhorar essas conexões para a gente ser cada vez mais competitivos, né? E esse projeto começou assim e tem caminhado e tem despertado essa conexão aí, tem sido muito interessante. Mano, é espetacular. Olha, infelizmente, nosso tempo já está esgotado aqui, mas para a gente encerrar a nossa prosa, eu queria que você falasse, dentro dessa sua colocação, quer dizer, 343 problemas mapeados, eu queria saber que você tem como ilustrar alguma coisa que, vamos dizer, alguma solução que já tenha nascido desse projeto, e também como é que isso tem conectado você e como é que você enxerga o papel, vamos dizer, dos mais jovens dentro do agro. Os mais jovens estão querendo ficar no agro, as mulheres estão tomando o seu lugar. Fala um pouquinho desse tema para a gente fechar nossa entrevista aqui.
É muita coisa, né, Carlão, para falar, mas Bastante. assim, é muito interessante, porque nós temos um trabalho de mulheres, de jovens também, dentro do sistema FAENG, porque a gente vê essa necessidade de despertar esse público. Os Uhum, jovens precisam entender que o agro é futuro. com Precisa certeza. eles saírem para outra profissão, abandonar as propriedades, não. Mas nós temos problemas graves, né, que a gente sabe que nós precisamos de solucionar, como conexão, conectividade, internet. Se a gente não melhorar isso, o jovem não vai querer ficar numa propriedade. Ele precisa estar recebendo informação o tempo inteiro. Ele precisa estar conectado com o mundo para ele ver o que ele tem que melhorar, né? E as mulheres são muito importantes nesse processo, porque elas podem ajudar no processo de gestão, elas ajudam os filhos, né? Mostram a importância dos filhos da continuidade daquela sucessão. Então, a gente tem feito esse trabalho. Temos tentado trabalhar muito em cima de gestão, é um gargalo enorme em toda e qualquer cadeia produtiva. Porque, às vezes, as pessoas enxergam um pedaço da gestão, mas não enxergam a propriedade, né? É verdade. Problemas sérios de mão de obra e por aí vai. São muitos problemas. Um dia nós vamos conversar sobre os problemas do agro, que são muitos, né? Mas por causa desse tanto de problemas e também um outro problema que nós vimos, a falta de oportunidade para as startups que têm do agro, delas crescerem. Nós acabamos criando a Novo Agro Ventures, que é Uhum, uma venture específica do agro, a primeira do Brasil. uhum. Nós lançamos ela ano passado, em maio, em plena pandemia, Uau. mas muito satisfeitos porque em 2 meses depois nós cotizamos, né? Sistema FAENG com a FCJ Ventures, e nós fizemos a Novo Agro Ventures em conjunto. Mas nós cotizamos, 40% das ações são vendidas no mercado. E 2 meses depois, nós havíamos vendido as ações, a primeira rodada de ações, em plena pandemia. Então, nós vimos que assim, o mercado também está atento para essa transformação, para essas inovações e para ajudar a alavancar. É uma satisfação muito grande. Querida, infelizmente nosso tempo acabou. Eu fico enormemente envaidecido com a sua presença aqui e com essa lição de vida e tantos projetos. E o seu sorriso fala da sua felicidade de fazer aquilo que você está fazendo nesse momento, viu, Silvana? Obrigado. Em nome do agronegócio, quero agradecer o seu trabalho, enfim, a sua presença aqui no nosso Adeus, programa. Carlão. Muito obrigado, viu, Silvana? Agradeço imensamente essa oportunidade de falar um pouco com vocês, de estar levando um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. E esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima. E cada vez mais eu recebo aqui uma mulherada top de linha que está mandando no mundo, como sempre mandaram, né? Então, muito obrigado. Eu falei aqui com a Silvana Maria Novaes Ferreira Ribeiro, ela é superintendente do Instituto Antônio Ernesto de Salvo, que faz parte da FAENG. É um grande privilégio para mim poder entrevistar pessoas deste quilate, deste calibre, com essa personalidade, com essa qualidade de trabalho. Silvana, maravilha, muito obrigado. Viu? Obrigada, Carlão. Obrigada a todos os ouvintes. Um grande abraço para cada um de vocês. Vocês já sabem, né, gente? Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve agora aí no canal, aperta o sininho aí para você receber as notificações quando a gente fizer vídeos tão bons quanto esse aqui com a Silvana, você ser informado. E deixa o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você tiver na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui.